Nós vamos falar hoje sobre como transformar o seu atendimento de depilação em um negócio rentável. A primeira coisa que eu comuniquei, né, que eu falei com as minhas mentoradas quando eu contei a minha história, né, foi isso. A depilação é um negócio rentável. Agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, foi uma das coisas que cresceu muito. A Depilite, ela cresceu 20% só no período da pandemia, de pessoas, por exemplo, procurando a depilação para fazer dinheiro, né? Pessoas que trabalhavam em outra área, resolvendo fazer a depilação para poder fazer dinheiro. Então, o que eu falei para as minhas mentoradas, no primeiro dia eu disse para elas, olha, a depilação salvou a minha empresa. E por isso eu tenho muita gratidão, assim, né, com as depiladoras, porque elas começaram a nos procurar. Eu recebia gente de Brasília, gente do Rio de Janeiro, tudo para dar treinamento, né? Então, a depilação é um negócio totalmente rentável. A única coisa que falta é você, profissional, né? Você, depiladora, acreditar no seu negócio. E eu vou falar aqui por que eu identifiquei isso. Porque hoje eu vejo muitas depiladoras que têm duas atividades. Ela tem uma atividade principal e a depilação como complemento de renda, né? Outro dia eu atendi uma moça aqui, e aí essa é uma moça que, por exemplo, eu gostaria que ela desenvolvesse um trabalho aqui em Indaiatuba, um trabalho desses que eu estou ensinando para as minhas mentoradas, né? Aí eu fui e falei para ela assim, por que você não, como que você tá, o que você faz? Procurei saber um pouco dela, né? Aí ela disse, nossa, minha vida é muito corrida, ela falou para mim, né? Eu trabalho numa empresa, eu faço depilação e ainda faço faculdade à noite. E aí eu falei assim, nossa, realmente muito puxado. Aí falei para ela, você faz faculdade de quê? Ela disse, eu faço faculdade de estética. Aí eu entendi. Ela tem um propósito. Então, nesse momento, ela tem que trabalhar na empresa, porque ela ainda não engajou, né, totalmente na depilação, e ela tem que trabalhar na empresa para fazer a faculdade dela, que é na área de estética. Então, ela tem um propósito maior, né? Que é concluir a faculdade de estética e aí sim ela vai poder abrir o negócio dela. Ela já é depiladora, ela vai poder ampliar isso, né? Ela vai poder montar uma equipe, ela estando estruturada. Não que você precise de uma faculdade para poder comandar uma equipe. Tem gente que mesmo com toda a faculdade que tem não consegue, tá? Na verdade, a pessoa precisa de iniciativa, né? E de acreditar no negócio dela e de ter foco. Então, no caso dessa moça, eu entendi que ela tem um propósito. Agora, tem muitas depiladoras que eu vejo que não tem um propósito. Elas têm o negócio, aí elas dão aula de outra coisa que não tem nada a ver com o negócio delas, né? E aí elas vão vivendo assim, escravas do dinheiro, porque na verdade ela dá aula, mas ela tem a depilação porque ela quer complementar a renda. A aula que ela leciona, né, ela como professora provavelmente não está rendendo bem lá e provavelmente na depilação também não está se entregando totalmente. Então, gente, a depilação, o primeiro ponto eu até coloquei aqui todos os tópicos para eu não esquecer, tá? O primeiro ponto é você identificar onde você está. Eu estou nesse patamar, eu estou muito abaixo do que preciso fazer para tornar o meu negócio rentável, tá? Não, eu estou nesse patamar mediano. O mediano eu sou uma depiladora igual a todas, né? A todas que tem no mercado, os 98% que tem no mercado. A minha cliente não vai identificar um diferencial que segure ela comigo. Então,
eu vou depilando aquelas clientes que porventura aparecem e outras que porventura decidem ficar comigo. Não é pelo meu diferencial. Se eu mudo de um lugar, ela não me acompanha. Se eu aumento meu preço, ela me troca por outra. Então, quando eu estou num patamar mediano, eu não consigo fazer do meu negócio um negócio rentável. Então, primeira coisa é identificar, é você ter consciência de que patamar você está. Eu estou neste patamar e deste patamar para fazer o meu negócio de depilação um negócio de sucesso, eu tenho que chegar nesse aqui. E segunda coisa, onde você quer chegar? Qual o seu propósito? Qual é o seu propósito? Então, meu propósito é a depilação. Eu quero ser uma depiladora 5 estrelas. Eu quero ter um reconhecimento, né, da minha região, da minha sociedade, como top, como melhor profissional da área, né? Eu sendo a melhor profissional da área, eu vou ter mudado a visão do cliente com relação ao meu trabalho. Eu não quero ser reconhecida como aquela pessoa que cobra baratinho. Eu quero ser reconhecida por aquela profissional que entrega o melhor para sua cliente. Essa é desse patamar que eu estou falando, né? De que forma que você quer ser reconhecida? Que tipo de profissional? Ah, vai lá em fulana de tal porque ela cobra baratinho. Isso é que eu não queria de jeito nenhum. Eu quero ser reconhecida pelo que eu entrego, pelo diferencial que eu entrego, tá bom? Então, duas coisas. Primeira e segunda, consciência de onde está e de onde quer chegar, tá? E aí, num terceiro momento, você vai fazer a aplicação do atendimento estratégico. Você sempre fala desse negócio de atendimento estratégico. O que é isso? Esse atendimento estratégico são todas as ações que você vai fazer durante o seu atendimento de forma correta. Então, por exemplo, eu atendi aqui uma depiladora e aí eu fui mostrar para ela o diferencial da nossa linha, todo o conceito da Depilite. E eu pego muito nessa parte do atendimento. Eu fui dizer para ela o seguinte, que todas as pessoas que ligam aqui para a Depilite, atrás do serviço, então ela tem aí nossa propaganda, ela entrou aí no Instagram, ela entrou no Face e ela acha que a gente oferece o serviço de depilação. Então, eu falei para ela assim, o que eu faço? Eu pego essa cliente, encaminho, eu falo para ela assim, olha, nós temos as depiladoras cadastradas aqui com a gente. Então, eu encaminho essa cliente para alguma depiladora, identifica onde que você tá. Eu tô aqui na Morada do Sol, eu tô no Itaici, assim eu tô no centro, então eu procuro mandar essa cliente para o lugar mais próximo dela. Então, quando eu fui conversar com ela, então ela disse assim, não, porque quando a minha cliente chega, eu já explico para ela, eu sou formada em enfermagem, né? Então eu sou enfermeira, eu trabalho dentro de biossegurança, e ela começou a falar para mim tudo que ela explicava para a cliente dela, né? E aí, para as minhas mentoradas, se eu tivesse perguntando para elas, né, o que elas achavam disso, elas iam identificar na hora que está errado. Porque no momento que a cliente chega, por um estudo que eu fiz de PNL, no momento que a cliente chega, qualquer coisa que você vai falar de você, ela não vai assimilar. Porque esse momento que ela chega, o cérebro que está ativado é aquele cérebro egoísta, sabe? É do instinto, né? É instintivo. Então, ela precisa saber se o lugar que ela está entrando, se é seguro, se oferece uma comodidade, se é tranquilo para ela. Então, não adianta, no momento que a cliente chega, você ir falar de você, ou do seu atendimento, ou do seu diferencial. Esse não é o momento. Então, como ela fazia isso,
estava tudo errado, porque aquele momento é o momento. Vocês acham que a ficha de anamnese é por acaso? A ficha de anamnese não é por acaso. É porque esse é o momento que você vai se dedicar 100% à sua cliente. Você vai oferecer um café, o chá da beleza, você vai oferecer alguma coisa para ela que agrade o paladar, a música que agrade a audição. Enquanto ela está tomando o chá, o café, você vai fazer perguntas relacionadas a ela. Se fosse num teatro, seria o momento do artista. Aquele momento que todos os holofotes estão voltados para aquele artista naquele momento. As luzes estão nele. As luzes estão nele, né? Então, toda a atenção precisa ser voltada para a cliente ou para o cliente na hora que ele chega, né? E por isso, acho que eu passei muito pozinho aqui, ó. E por isso, o que acontece? Você não adianta, porque ela não vai assimilar. Então, por isso é que esse atendimento estratégico ensina isso. Qual é o momento de fazer cada coisa, da hora que o cliente chega até o momento que ele vai embora. Então, eu preciso entender de comportamento humano, eu preciso entender dos anseios, dos desejos, né, da minha cliente, eu preciso entender o que satisfaz ela, né? Se eu entender um pouquinho de comportamento humano, eu vou saber aplicar. Quando as meninas entenderam o porquê do atendimento estratégico, elas começaram a aplicar com uma tranquilidade tão grande, né, que elas já estão tendo resultado no trabalho dela. O quarto é a aplicação do método pincel, tá? A aplicação do método pincel faz toda a diferença. E aí eu tô falando de técnica, né? O que é o método pincel? A técnica do método pincel é um jeito especial e delicado de você aplicar todos os métodos de depilação. Que diferença grande que faz a economia, o rendimento do produto para você como depiladora, a diferença do impacto na pele do cliente, né? Como que aquela pele não fica nada vermelha quando você aplica o método pincel, a técnica do método pincel. E como que o cliente sai satisfeito, porque diminui muito, significativamente a dor da depilação, né? Uma coisa que era muito impactante, para ele ficou só a dor da puxada do pelo, uma coisa bem suave, bem sutil. E esse cliente sai encantado, porque no dia seguinte não tem aquela pele vermelha, não fica doendo 2, 3 dias para depois sarar, não tem nada disso. Quinto passo é a prospecção, só que essa prospecção ela vem depois de todo o passo a passo que você já aprendeu antes, porque todo mundo faz prospecção, mas a cliente chega e você não fideliza aquela cliente no primeiro atendimento. Como que fica isso? Não adianta você fazer prospecção, divulgar, né? A gente fez uma entrevista com a Helena, esqueci o nome dela, aquela portuguesa, né? Ela disse assim, que ela foi para a rádio da cidade, ela foi para a televisão da cidade. Olha, se você for para a televisão da sua cidade, né? Televisão local, fizer uma propaganda, né, do seu trabalho e chegar lá, o seu trabalho foi igual a de outras, você não vai garantir que essa cliente fique com você. O que você está fazendo que vai garantir a permanência dessa cliente com você? A prospecção, ela não é garantia de que você lote a sua agenda, tá? O que vai garantir você lotar a sua agenda é você ter todo esse diferencial, ter todo esse preparo do programa MP. Prospecção é a alma do negócio, desde que você tenha toda essa estrutura no seu atendimento. Eu preciso saber que a hora que o cliente chega é o momento dele, eu preciso desenvolver o lado emocional dele, no desenvolver do atendimento dele, e eu preciso saber colocar as coisas certas na cabeça dele no momento certo.
Então, se eu estiver aplicando, falando, passando instruções para ele no momento certo, eu vou ganhar esse cliente de uma forma tal que ele nunca mais, presta atenção, ele nunca mais sai de mim. Aí eu posso mudar de cidade. Olha, vou falar para vocês uma coisa. Eu tinha cliente que vinha de São Paulo, eu tinha cliente que vinha de Pilar do Sul, eu tinha cliente que vinha de Sorocaba, eu tinha cliente que vinha de Itu para receber os meus atendimentos aqui em Indaiatuba, tá? Então, lógico, se fosse tão longe assim, né? A Keila, no relato dela, contou que ela tem uma cliente que mora nos Estados Unidos, que vai uma vez para o Brasil visitar a família. Onde que ela vai se depilar? Com a Keila. Por quê? Porque a Keila, ao aplicar o atendimento estratégico, né, do programa MP, ou seja, do método pincel nela, criou um lastro no coração e na mente dela. Aí ela não esquece nunca, ela não sai dessa depiladora, tá? Então, a prospecção, ela funciona assim quando você já está totalmente estruturada lá atrás. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí é muito importante você não deixar de fazer o próximo passo, que é o quê? A fidelização dessa cliente, a fidelização desse cliente. Como que é isso, Delma? A fidelização é não tenha medo de perguntar para a cliente como que tá a pele, como que ficou, sendo que ao final da depilação você já instruiu essa cliente, você já mostrou para ela que a partir dali toda a responsabilidade é dela, que até aquele momento a pele dela estava perfeitinha, que ela não teve reação alérgica, que ela não teve nada comprometedor, porém, a partir dali, o poro dela continuaria aberto. Então, todo cuidado que ela tivesse seria pouco para qualquer outras reações, tá? Então, quando você liga para a cliente, ela fala assim, ai, empipocou, ela já sabe que empipocou porque ela usou a toalha. Bem a Delma me falou, meu Deus do céu, esqueci de trocar minha toalha. Tá entendendo? Então você conscientizou ela. Além disso, você mandou lembrete para ela lá no WhatsApp dela, né? Ela, poxa vida, bem a Delma falou, Delma, irritou tudo aqui, mas eu esqueci de trocar a toalha, né? Delma, irritou tudo aqui, mas eu esqueci, usei o creme, o hidratante corporal cheio de perfume, né? Então, ela vai ter consciência de que a partir dali, a responsabilidade é dela, de tudo que acontecer na pele dela. Tá bom? Então, essa fidelização, ela é muitíssimo importante para você se tornar o seu negócio um negócio rentável. Porque a pior coisa é a depiladora acreditar que o trabalho dela termina ali no momento que a cliente foi embora. Ali, se ela não der uma sequência nesse atendimento, né, ela pode estragar todo o resultado do trabalho dela. Então, a sequência nesse atendimento é o último protocolo de biossegurança. Sexto passo é a fidelização. Agora, para você transformar o seu negócio em um negócio de sucesso, mindset. O que é o mindset? É a minha mentalidade. Eu descobri ao longo dessa minha jornada que a depiladora, ela tem uma mentalidade extremamente escassa, tá? Ela trabalha na escassez, né? Ela investe pouco, não investe na fonte, que é ela investe pouco no negócio dela, ela não investe nela, sendo ela a fonte. O que é, gente, quando eu falo não investe nela, sendo ela a fonte? É a mesma coisa de você jogar uma semente na terra.
Você só colhe se você semear. Não tem como você colher sem ter semeado uma semente. Você só colhe frutos quando você semeou uma semente. Ou você não consegue colher, tá? E aí a gente faz esse trabalho de melhorar o mindset das depiladoras. Por quê? Porque se você só está onde você está por tudo que você conhece. Se você conhece muito pouco, você não vai conseguir avançar, tá? Então, a questão de trabalhar a mentalidade, de melhorar a mentalidade, de buscar sabedoria, né? De buscar sabedoria, de buscar conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. É sempre um prazer enorme falar de tudo isso para vocês, porque eu sei que isso constrói vidas, tá? O meu programa MP salva vidas, tá? De doenças, pessoas de doença, salva vidas de depiladora que estão lá embaixo, não acreditam no seu negócio e querem avançar. Salva vidas no sentido de evitar contaminações de doenças que muitas vezes a pessoa nem sabe que transmite, mas transmite, tá? Então, eu faço isso com muito amor, com muito carinho. O conteúdo de hoje foi esse, espero ter ajudado vocês. Um grande beijo e um forte abraço.